A chuva caía fina naquela manhã cinzenta, como se o próprio céu compartilhasse da tristeza de quem caminhava pelas ruas. Esther, com os pés descalços, os cabelos grudados pela água e as roupas poídas, apertava o cobertor sujo contra a barriga já bastante saliente. Estava grávida de 8 meses e sozinha no mundo. Desde que fora expulsa de casa pela madrasta, não teve mais ninguém. Seu pai havia morrido quando ela tinha apenas 13 anos. E a madrasta, que nunca a aceitara, esperou o luto esfriar para colocá-la para fora. Trabalhou em algumas casas de família, mas quando descobriu que estava grávida, foi demitida sem piedade. O pai da criança desapareceu assim que soube da gravidez. Agora, morava debaixo de uma marquise, junto de outros moradores de rua que, como ela, aprenderam a sobreviver com pouco ou quase nada. Mas naquela manhã, Esther sentia uma dor diferente. Era como se o mundo estivesse girando mais devagar e, ao mesmo tempo, esmagando o pouco que restava dentro dela. A fome apertava e a barriga pesada parecia pedir socorro. Cada passo que Esther dava era uma luta entre o corpo cansado e a esperança de encontrar algo para acalmar a criança que crescia dentro dela. O som de buzinas, passos apressados e vozes alheias à sua dor pareciam vir de outro mundo, um mundo do qual ela não fazia mais parte. Ela encostou-se a uma parede fria, tentando se equilibrar. As mãos tremiam, o estômago doía. Fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Sentia-se fraca, como se o próprio corpo estivesse desistindo, mas então algo dentro dela, talvez fosse o instinto materno, talvez fosse a fé, a fez continuar. Com esforço, atravessou a rua até a lixeira do restaurante. Viu um funcionário sair com uma bandeja cheia de restos. Ajeitou os cabelos ensopados, tentando parecer menos miserável. A dignidade era a única coisa que ainda tinha. E mesmo isso, dia após dia, parecia escorrer pelos dedos. Se aproximou devagar com a voz embargada e quase sumida. Por favor. Sobrou algo? O funcionário sequer virou o rosto. Revirou os olhos e jogou os restos diretamente no lixo. Não temos nada para você. Sai daqui antes que o gerente veja e me dê bronca. Esther congelou. Sentiu uma dor aguda no peito. Não era só fome, era o peso da indiferença. Era como se o mundo gritasse todos os dias: você não importa. Se afastou lentamente, engolindo o orgulho e a vontade de gritar. Sentou-se na calçada, o rosto molhado. Não dava mais para saber o que era lágrima e o que era chuva. Abriu o cobertor, tocou a barriga e sussurrou: calma, minha filha. A mamãe vai dar um jeito. Vai sim. Só me dá mais um pouco de força. E enquanto acariciava aquele ventre redondo, a dor em seu coração parecia se transformar em uma prece silenciosa. E enquanto acariciava aquele ventre redondo, a dor em seu coração parecia se transformar em uma prece silenciosa. Ela não queria luxo, não queria piedade, só queria alimentar sua filha, protegê-la. Mas mesmo o básico parecia inalcançável para alguém como ela. Foi então que, do outro lado da vitrine, Israel Menezes observava aquela cena sem conseguir desviar o olhar. Ele segurava uma taça de vinho caro em meio a uma reunião milionária, mas seu coração estava do lado de fora. Os sorrisos ao redor da mesa lhe pareciam vazios diante da dor daquela mulher. Ele viu quando ela falou com o funcionário, viu quando foi rejeitada, viu quando se afastou sozinha. E foi como se uma memória distante tomasse conta dele. Uma memória antiga, de quando era apenas um garoto faminto, sentado na calçada de um orfanato, olhando as vitrines de padarias como se fossem vitrines de outro planeta. Seu corpo se moveu antes mesmo de sua mente pensar. Levantou-se, largando a reunião sem se explicar, e saiu do restaurante. A chuva caiu sobre ele, mas ele não se importou. Se aproximou de Esther com cautela.
ajoelhando-se à sua frente com o olhar sincero e a voz baixa. Moça, você está bem? Esther se assustou. Achou que fosse mais uma bronca, mais uma expulsão. Levantou os olhos devagar e então viu aquele homem de terno, com o rosto sereno e as mãos estendidas. Eu só queria um resto de comida, sussurrou sem coragem de encará-lo. Não queria incomodar ninguém. Você não está incomodando. Ele respondeu com firmeza. Está grávida, está sozinha e precisa de ajuda. E eu quero te ajudar. Ela arregalou os olhos como se não acreditasse. Por quê? Por que o Senhor? Israel respirou fundo, olhando nos olhos dela. Porque um dia eu fui você. E naquele instante, entre a dor e a surpresa, Esther sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Esther não sabia se chorava de susto ou de alívio. Por um instante pensou em recusar. Estava tão acostumada a ser enxotada, a ouvir não e sai daqui, que não sabia mais como reagir a alguém que estendia a mão de verdade. Eu não quero dar trabalho. Posso só comer alguma coisa e ir embora. Israel meneou a cabeça com ternura. Você não precisa ir a lugar nenhum. Vai comigo. Agora. Vou te levar para um hospital, depois a gente resolve o resto. Mas essa criança aí dentro precisa de cuidados, ele disse, apontando com os olhos para a barriga dela. E você também. Ela hesitou por alguns segundos, mas havia algo na voz dele que a fazia sentir segurança. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela se deixou ser cuidada. O carro de Israel cortava a cidade, enquanto Esther observava tudo pela janela com olhos marejados. Aquilo parecia um sonho. No banco de trás, sentada em silêncio, ela acariciava a barriga com cuidado. Ao chegar no hospital particular, médicos e enfermeiros correram para atender. Exames, ultrassom, soros. Ela estava desnutrida, sim, mas a bebê estava bem, forte, como a mãe. Israel ficou o tempo todo ali. Cancelou reuniões, desligou o celular. E quando ela acordou já em um quarto limpo e aquecido, ele estava sentado ao lado da cama lendo um livro. Ela arregalou os olhos. O senhor ainda está aqui? Eu disse que ia cuidar de você e eu cumpro minha palavra. Mas por quê? Ele suspirou e se aproximou da cama. Quando eu tinha 8 anos, fui abandonado por minha mãe numa rodoviária. Fiquei dias na rua, com fome, com frio, com medo, até que uma mulher parou, me olhou como gente e me levou para um orfanato. Hoje, tudo o que eu sou é por causa daquele gesto. E hoje, sou eu quem tem a chance de fazer o mesmo. Esther começou a chorar, mas não era só de tristeza. Era como se finalmente alguém tivesse enxergado a sua dor. Israel segurou sua mão e apertou com delicadeza. Vamos dar um jeito na sua vida, Esther. Eu prometo. As semanas se passaram. Esther foi liberada do hospital, mas Israel não permitiu que ela voltasse para as ruas. Convidou-a a ficar em um apartamento que ele mantinha reservado para visitas de familiares. Colocou uma enfermeira ao lado dela e também um nutricionista. Aos poucos, ela foi recuperando a cor no rosto, a força no corpo e principalmente a vontade de viver. E então, numa noite tranquila, enquanto uma música suave tocava ao fundo, Esther entrou em trabalho de parto. Israel estava lá, ajudou como pôde, e quando o choro forte da bebê ecoou pelo quarto, foi ele quem cortou o cordão umbilical. A menina foi chamada de Esperança, e seu nome não poderia ter sido mais justo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Esther, que jamais pensou que teria uma segunda chance, agora tinha um lar. Israel a incentivou a retomar os estudos. Matriculou-a em um curso técnico de enfermagem. Disse que ela tinha o dom de cuidar e que o mundo precisava disso. Ela se dedicou com tudo o que tinha. A cada vitória, Israel vibrava junto. Tornaram-se amigos inseparáveis.
E aos poucos, aquele carinho foi ganhando contornos mais profundos. Um olhar mais demorado, um sorriso mais terno, um silêncio que dizia tudo. Esther, porém, resistia. Achava que ele merecia alguém à sua altura, não uma ex-mendiga, mãe solteira, com cicatrizes na alma. Certa noite, enquanto caminhavam com esperança num parque, ela desabafou. Israel, por que ainda está aqui? Já fez tanto por mim? Poderia seguir sua vida. Eu sou só, uma mulher quebrada. Ele parou, pegou-a pelas mãos e respondeu com os olhos marejados. Você não é quebrada, você é forte, é inteira. Você sobreviveu ao que muita gente jamais suportaria. E eu não quero outra vida. A vida que eu quero é essa aqui, com você e com a nossa pequena. Esther não segurou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que era digna de ser amada. E ali, no meio do parque, sob o pôr do sol alaranjado, eles se beijaram. Um beijo que não era de conto de fadas, mas de recomeço. Anos depois, Esther tornou-se enfermeira. Trabalha com mães em situação de rua. Sempre conta sua história como forma de incentivo. Esperança, a filha, agora corria pelos corredores do hospital onde a mãe atende. E Israel seguia ao lado das duas, não como um benfeitor, mas como marido, pai e companheiro. O que começou com um sobrou algo, se transformou em tudo o que ela jamais ousou sonhar. Ela só queria um resto de comida, mas Deus tinha preparado um banquete de amor, dignidade e renascimento. Nunca subestime o poder de um gesto, porque às vezes basta um olhar de compaixão para transformar uma vida inteira. Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o nosso, compartilhe com alguém que precisa acreditar que o bem ainda existe. Quantas Esthers passam por nós todos os dias, invisíveis, em silêncio, apenas esperando um gesto, um olhar, uma mão estendida, que possamos ser como Israel, alguém que não apenas vê, mas age, e que nunca nos falte compaixão. Porque às vezes um pequeno ato de bondade pode salvar uma vida inteira. Se inscreva no canal para mais histórias que emocionam, que inspiram e que nos lembram do que realmente importa. O amor, a empatia e a esperança. Até a próxima.